O ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele emitiu uma nota se manifestando sobre tudo que vem sendo veiculado nos noticiários, Gabriel, em relação ao ministro Dias Toffoli, né? A questão do resort, que ao que tudo indica era dele mesmo, né? Há indícios de que o irmão seria só um laranja, e tudo mais, né? Tudo isso que vocês têm acompanhado aí na mídia, inclusive aqui na Revista Exato. Agora, sem citar diretamente o caso do Master, o presidente do STF afirmou que o Toffoli atua, abre aspas, na regular supervisão judicial, gente. Vou trazer mais um trecho dessa nota dele, que diz o seguinte, tá? Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. E ele diz mais: o Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Bom, Gabriel, como advogado, gostaria que você primeiro traduzisse aqui essas palavras bonitas, ou até mesmo consideradas palavrões, nesse juridiquês todo, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Deu entender aqui que ele está do lado do Toffoli, né, e dizendo que não vai ceder a nenhum tipo de pressão. Como é que você avalia o posicionamento do presidente da corte? Ele deve agir dessa forma mesmo, dentro de um corporativismo, ou ele, como presidente da corte, deveria se posicionar de forma neutra? Berenice, a princípio, como um operador do direito e como apaixonado pelo que eu faço, hoje eu sinto vergonha do STF. Eu sinto vergonha da forma com que eles têm conduzido, principalmente esses casos de escândalos que têm acontecido no nosso país, e a gente vê que a forma de julgar outros processos até mais simples e menos penosos é completamente diferente dos processos que são de interesses deles. Então, hoje, como operador do direito, eu sinto vergonha da forma como o STF tem trabalhado, tem operado e mais, tem se defendido, como é o caso de agora. O que o Fachin quis dizer com todo esse palavreado bonito, recheado de vocabulário jurídico? Nada mais, nada menos que Toffoli está agindo dentro da legalidade e que não há nenhum indício de ilegalidade nas condutas dele e que eles não vão abaixar a cabeça para ninguém, seja para a opinião pública, seja para a opinião da mídia, ou seja, na cabeça deles, eles estão acima de tudo e ninguém vai mudar isso. E isso é extremamente preocupante. A gente tem visto ao longo dos anos, dos últimos anos principalmente, esse autoritarismo do STF. Até onde isso vai chegar? Qual que é o limite que a gente vai ter que chegar no Brasil para que esse autoritarismo acabe? Onde foi o ponto de virada desses ministros que eles estão confundindo a sua imagem ali de juízes com a imagem de donos do Brasil, que mandam em tudo e que não tem nenhum tipo de controle? Porque é isso que está acontecendo. É isso que eles estão demonstrando com as suas decisões. Esse caso do Banco Master, principalmente essas ações do ministro Toffoli, tudo o que está acontecendo, eles estão esfregando na cara do povo brasileiro que, pessoal, tudo que aconteça que possa atingir a gente não vai permitir que isso aconteça, e é isso mesmo. Não adianta represário, não adianta mídia, não adianta a população falando mal. É isso mesmo que a gente vai fazer. E aceitem isso ou não, a gente vai continuar fazendo. É isso que eles estão fazendo. Nada mais do que isso. Toffoli, eu nunca presenciei na história do STF alguém mandar a Polícia Federal enviar documentos de investigação de maneira lacrada, de maneira que ninguém mais tivesse acesso, nem a PGR, nem outros ministros, nem outros gabinetes. Gente, isso é absurdo. E ele não fundamentou o porquê dessa medida tão extrema. Com certeza, ou é para proteger a si mesmo, ou para proteger a sua família, ou para não deixar vazar nenhuma questão que sujaria a sua imagem,
ou para proteger outros ministros. Não existe outra explicação. A pessoa pedir para documentos investigativos do caso, do maior caso de escândalo bancário e financeiro do país, e pedir um sigilo absurdo desse, e uma relatoria tão secreta, tão sem a participação de outros ministros, sem nenhum tipo de controle. O que é isso? Que país é esse que não tem nenhum tipo de controle nas ações dos ministros? Que autoritarismo é esse? Esse é o verdadeiro autoritarismo. Essa é a verdadeira quebra da democracia. Eles que enchem tanto a boca para falar de democracia, essa é a verdadeira quebra da democracia. Tem ações, tem decisões, sem demonstrar o porquê, sem demonstrar para a população, num caso sim, e pela repercussão que teve, pelo montante financeiro que teve, interessa a população, mas por saber que pode refletir neles, eles preferem deixar nessa questão de sigilo absoluto. E o Fachin, ele nada mais está fazendo que um corporativismo, está batendo nas costas do Toffoli e falando, você está agindo muito bem, para que a imagem dele não seja manchada mais ainda. Porque a gente sabe que no país a imagem dele já acabou praticamente. Porque todo mundo sabe o que está acontecendo, mesmo que qualquer tipo de demonstração, de repúdio seja proibido. Porque realmente o STF, a partir do momento que você demonstra que você não é a favor das decisões, eles entram com represálias de toda maneira possível, principalmente com processos. Então, a população não pode mais ter uma opinião sobre o STF, não pode mais ser contra o que é decidido, e eles têm que fazer o que eles quiserem. Agora, algo que é urgente no nosso país é pautar, é levar para frente questões de impeachment, porque provas e indícios suficientes para isso já estão escancaradas, já estão manifestas para todo mundo ver. Agora, todo o procedimento tem que ser tomado, medidas têm que ser tomadas. Não dá para a gente aceitar mais que questões assim aconteçam, que rombos multimilionários, bilionários, trilionários aconteçam, e a população fique quieta. E o ministro fale que vai deixar toda a investigação em sigilo, ninguém sabe o que está acontecendo, mas a gente vê vídeo dele recebendo pessoas no resort, em helicóptero, a gente vê pessoas comentando que sabem que ele tem propriedades que fazem participação ali do governo do Banco Master. Então, até quando isso vai acontecer? É papel do presidente do STF fiscalizar as condutas dos ministros. E por que ele não é contra algo assim? Porque, infelizmente, ele compactua com o corporativismo. Ele compactua com essas questões e é aquilo. O juiz ele está protegendo outro juiz, mesmo que às vezes não tenha participação no caso, mesmo que às vezes não tenha ganhado nada também com esse caso, mas ele está auxiliando, ele está compactuando com uma ação que é imoral, com uma ação que reflete sim na vida de todos os brasileiros. Porque enquanto pessoas estão roubando, tirando do bolso de muita gente muito dinheiro, que é suado, que é difícil de conseguir, pessoas poderosas estão ganhando com isso. E na hora de fiscalizar, na hora de punir quem realmente fez isso, acontecem coisas desse sentido. Falam que arbitrariedades são comuns, são ok. Falam que essas ações para proteger e para não respingar em outros ministros, para proteger o nome da corte, estão tudo certo, estão dentro dos trâmites legais. Agora, quando é para punir, para analisar alguma questão de Bolsonaro que sequer crime aconteceu, até hoje eu fico me perguntando que crime que aconteceu para estar preso. A forma de tratamento é completamente diferente. A primeira ação de um juiz, e a gente tem que lembrar que o ministro do STF é, na essência, um juiz, é ser imparcial. Esse é o primeiro ponto, é a primeira decência que um juiz tem que ter. A partir do momento que um juiz ele deixa essa característica de lado, ele tem que se considerar suspeito. Porque ele não sendo imparcial, ele não é adequado para julgar aquela demanda. Ele não consegue ser aquela balança para analisar a demanda e julgar da maneira certa. Então seria o mínimo tirar, afastar o Toffoli desse caso, porque é visivelmente que ele está criando um alarde, está criando uma questão ultra secreta em cima dessa questão. Então, já que ele está demonstrando ser imparcial,
Vamos afastá-lo desse caso. Vamos colocar outro ministro que aparentemente não tem nenhum envolvimento para que ele cuide desse caso. Então eu vejo que um caso tão importante, que mexeu com tanto dinheiro, é inadmissível que ele seja tratado dessa forma e é inadmissível que o presidente compactue com isso. A gente não está tendo fiscalização no STF, infelizmente. Pois é, e o ministro Edson Fachin, vamos lembrar que nesta semana retornou a Brasília, antecipou as suas férias, que deveriam ser um pouco mais estendidas, justamente para tentar ali apagar esse incêndio que foi causado pelo ministro Dias Toffoli. No entanto, essa nota, Gabriel, a informação é de que essa nota publicada em nome do Supremo Tribunal Federal não é um consenso e que tem muitos magistrados lá na corte que ficaram decepcionados com o posicionamento do ministro Edson Fachin, né? Inclusive, olha só, pressionado da direita à esquerda, Toffoli chegou a se queixar de críticas a integrantes da Suprema Corte nos últimos dias, o que levou a essa reação de Fachin. A avaliação é de que, embora a postura do ministro não tenha agradado magistrados, o momento é de defesa da instituição no futuro corrigir excessos e equívocos na postura dos ministros. Como eu disse, então, até foi a CNN que divulgou isso, que ministros não sabiam dessa nota, que só tiveram ciência da nota publicada pelo Fachin em nome de todos os magistrados, depois que ela veio a público, né, que ela foi divulgada lá no site do STF. Esse posicionamento dividiu integrantes do tribunal. Uma ala, inclusive, avalia que o presidente da corte redigiu uma manifestação muito equilibrada, em que ele defende ali institucionalmente a atuação de Toffoli, responsável por conduzir essa investigação. Ou seja, se o ministro da corte não está vendo problema algum, né, na forma como o Toffoli está conduzindo o processo do Banco Master, e também todas essas evidências que mostram aí, no mínimo, a falta de decoro dentro do Supremo, porque ministro do Supremo, pela Constituição, não pode ter atividade empresarial. Então, se ele não está vendo problema nenhum, não adianta a gente esperar que vai partir dele algum tipo de iniciativa para afastar o Toffoli, né, Gabriel? Isso é claro. Exatamente, Berenice. E é claro e é vergonhoso. É vergonhoso essa passação de pano. Como você disse na nota, estão tentando proteger a imagem do STF para questões futuras. Não é futuro, é agora. A imagem do STF já está lá embaixo. E tudo que eles estão fazendo, todas essas medidas, afundam ainda mais com a imagem do STF. O que eles deveriam fazer para melhorar a imagem do STF? Punir excessos. Demonstrar que o ministro ele não pode fazer o que ele quer. Demonstrar que o ministro ele é realmente o guardião da Constituição e tem que seguir com o que a Constituição rege. Não é fazer o que ele acha que é certo para benefício próprio, para benefício de seus amigos. Isso não existe. Agora, a gente pode até citar nominalmente, que eu acredito que existem, a gente pode até falar que o STF estaria dividido nessa questão opinativa. A gente poderia até citar, de um lado, o Toffoli, o Fachin, o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia ali, meio dividida, meio balançada para o lado dele, concordando com essa nota, provavelmente. E o restante, eu acredito que não concordaria integralmente com essa nota. E é completamente antiético o ministro presidente do tribunal divulgar uma nota dessa em nome de todos os ministros, sem antes sequer indagar a eles, sem antes sequer saber a opinião deles, saber se pode publicar uma nota dessa em nome de todos, que seja publicada a nota, então, em nome do presidente do STF, que é o cargo dele. Então, não só conduta assim, que a gente está vendo para tentar levantar o nome do STF, tentar não manchar mais ainda, mas, como eu falei, eu acredito que todo esse tipo de conduta só prejudica o STF e não tem que pensar no futuro, não tem que pensar no nome da instituição. Tem que pensar em cumprir a lei, em cumprir o que a lei diz. Os ministros não estão lá para alterar a lei. Quem faz isso é o legislativo, não é o cargo deles, eles não têm cargo político. Eles têm cargo de juiz, do judiciário. Então, eles têm a lei e o papel deles é julgar a lei. Um caso ou outro dá para aplicar uma analogia, dá para interpretar de maneira diferente,
Mas não é o caso. É um caso de um escândalo, é um caso de que existem indícios que o ministro do STF tem sim envolvimento com atividades empresariais, que ele tem sim participação num escândalo gigante no nosso país, e as pessoas têm que ficar em cima. Não pode ser permitido por seus colegas, por seus pares do STF, que isso aconteça. Cadê a PGR nesse momento? A PGR tem que ser mais incisiva. O próprio judiciário tem que evitar com que essas coisas aconteçam. Infelizmente não é o que a gente vê, e eu acredito que a tendência é que cada vez mais, dentro do STF, é que essas coisas aconteçam. É que essas medidas sejam tomadas para que eles se protejam lá dentro. Porque eles sabem que se essa bomba estourar, muitas cabeças ali podem ser prejudicadas por conta disso. Então eu imagino que nos próximos andamentos, mais coisas aparecerão e cada vez mais os ministros estarão se protegendo. É isso. E olha, o ministro aposentado Celso de Mello divulgou uma carta em defesa de uma criação, de um código de conduta. Isso que já vem sendo até cogitado ali dentro do próprio Supremo, né? O Edson Fachin falou sobre isso, um código de conduta que seria para estabelecer diretrizes éticas para preservar a integridade moral, a respeitabilidade e a confiança pública na corte. De acordo com o ex-magistrado Celso de Mello, essa medida reforça o caráter colegiado do STF, protege as instituições de ataques externos e evita que episódios envolvendo integrantes do Supremo comprometam a credibilidade do tribunal. Parece piada, né, Gabriel? Vamos falar a verdade. Ainda que se crie um código de conduta, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, vai respeitar? E outra, que credibilidade é essa que já foi perdida há tanto tempo? Difícil para resgatar num momento como esse, né? Em que agora o Toffoli toma o protagonismo, da pior forma possível. E você que é um operador do direito, pode mais uma vez aqui reforçar, inclusive com a nossa audiência. Ministro do Supremo, pode ter empresa? Pode ter negócios? Porque como é que fica a questão do conflito de interesses, né? Isso, ao que me consta, está previsto até na nossa Constituição. Então, para que um código de conduta? Basta seguir o que está lá na Constituição, não é isso? É uma piada, Berenice, e já existe o regimento interno do tribunal e os próprios ministros, pelo alto cargo, é o objetivo ali que eles devem ser uma pessoa ilibada, de boa conduta, que é uma referência para a sociedade. Então não é necessário esse código de conduta. Isso é uma piada. Se os ministros não obedecem nem à Constituição, quanto menos um código de conduta e ética indicado por um ex-ministro. O que a gente tem que perceber não é código de conduta, não é indicação do que fazer, do que não fazer para parecer ético. É fazer o que é certo. É punir ministro que não está exercendo sua atividade de juiz. É punir ministro que está extrapolando sua atividade. Punir ministro que tem envolvimento com atividade empresarial. Punir ministro que tem envolvimento com investigações. Punir ministro que tenta burlar investigações. É isso que precisa fazer. Apenas punindo, apenas demonstrando para a população que a instituição é séria, que ela não vai permitir que os ministros façam o que eles bem entendam, que eles devem cumprir com o seu papel institucional, com o que rege a lei. Apenas fazendo isso, o STF vai recuperar o seu respeito. Enquanto continuar essa mamata de um passando a mão na cabeça do outro, desrespeitando a Constituição, fazendo o que bem entende para benefício próprio, o STF vai continuar com a imagem completamente no chão. Ninguém vai mais respeitar a instituição, e isso é muito triste, principalmente para quem atua na área do direito. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu vi o STF assim, como o órgão mais respeitado. Eu sempre lembrava que eu não queria ser advogado, eu queria ser um juiz, e o meu sonho seria ser um ministro do STF. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia é vergonhoso. Hoje em dia, até dentro das faculdades, é vergonhoso como os professores, os alunos enxergam o STF. Por conta de tanto escândalo, tantas questões ali que eles não estão fazendo o seu trabalho, de maneira tão nítida, estão fazendo coisas para se beneficiar. E o pior de tudo para mim
não é nem esse tipo de conduta. O pior de tudo para mim é que mesmo tudo isso acontecendo, nada acontece, nenhum tipo de punição, nenhum tipo de ação da PGR, nenhum tipo de represália de outros ministros, nada acontece. Se eu não me engano, ainda não teve nenhum pedido de impeachment protocolizado. Então, coisas assim têm que acontecer. A gente tem que proteger o próprio STF para que pessoas que compõem ele não manchem ele. Mas, infelizmente, isso já aconteceu e a única forma de reverter essa situação é punindo quem realmente age contra a Constituição. Essa é a única forma.